Bom dia, pessoal. A gente vai continuar aqui a nossa leitura do livro A Consciência do Átomo. A gente está no finalzinho dessa página, então a gente vai ler aqui a partir de onde nós começamos. No nosso último encontro, a leitura falava bastante da evolução da consciência, né? Então, a gente continua um pouco nessa mesma toada. Tendo em vista que as duas etapas. Deixa eu só ver que eu venho aqui. Tendo em vista que as duas etapas, a da atividade atômica e da radioatividade, caracterizam a evolução e todos os átomos no sistema solar, vejamos agora quais são os diferentes desenvolvimentos que podem ser esperados à medida que a consciência dentro do átomo evolui. Então, aqui, né, ela está falando da atividade atômica e da radioatividade. Então, essas duas coisas estão presentes em todo tipo de desenvolvimento de cada átomo. Então, aí ela vai falar um pouquinho dentro do átomo humano. Então, dentro de nós, como é que funciona isso? Essa atividade atômica e essa radioatividade. Gostaria de centralizar nossa atenção nesse tipo atômico de consciência, nesse tipo humano, perdão, de consciência, posto que ela é a evolução central no sistema solar. Então, o foco agora vai ser a evolução nossa, né, do átomo humano, a gente. Quando os três aspectos da vida divina são reunidos, a vida habitante, ou espírito, a forma material, ou veículo substancial, e o fator da atividade inteligente, acontecerão certos resultados específicos. Então, aqui ela está falando claramente dos três aspectos que são relacionados com os três raios. Então, a atividade de vida tem a ver, ou o espírito tem a ver com o primeiro raio. A forma material, o veículo substancial tem a ver com o terceiro raio. E o fator da atividade inteligente ou consciência tem a ver com o segundo raio. Então, quando a gente integra esses aspectos, temos o gradual desenvolvimento de consciência de uma espécie particular, o desenvolvimento da qualidade psíquica, o efeito da vida subjetiva sobre a forma material, a utilização da forma para certos fins específicos e a conquista de certas qualidades pela entidade que nela habita. A verdadeira natureza da vida central, seja ela Deus ou homem, se manifestará no ciclo vital, seja ele solar ou humano. Isso é verdadeiro para nós, é provavelmente verdadeiro para o Logos planetário, e se verdadeiro para o Logos planetário, também, portanto, será para o Logos solar. Então, ah, o desenvolvimento da consciência, desse aspecto consciência que domina a forma, é aquilo que a gente que tem como meta, né, para o humano. E aí ela está fazendo uma especulação que também para o planeta e para o sistema solar. Então vou continuar aqui. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Tentemos, se pudermos, seguir alguns dos diferentes desenvolvimentos relacionados com nossos quatro tipos de átomos: o átomo da substância, o humano, o planetário e o cósmico. Um dos primeiros e mais importantes desenvolvimentos será a resposta consciente a cada vibração em contato. Isso é, a habilidade de responder ao não ser em cada plano. Deixe-me ilustrar. Eu poderia ir a certos salões dessa cidade e reunir uma audiência composta de trabalhadores analfabetos e não especializados. Poderia falar-lhes e repetir o que disse essa noite, e não obter nenhuma reação. Contudo, eu poderia fazer uma palestra que pronunciei 10 anos atrás
estritamente na linha do Evangelho e obter uma reação imediata. Aqui a questão do certo ou errado não conta, mas simplesmente a diferença na capacidade de diferentes tipos de homens em diferentes etapas da evolução para reagir ao contato e à vibração. Isso simplesmente significa que certas pessoas estão num estágio onde podem ser atingidas por um apelo emocional e podemos nos ocupar delas na linha de sua salvação pessoal, porque ainda estão na etapa atômica anterior. Há outro estágio que inclui aquele, mas que capacita as pessoas a responder também a um apelo mais intelectual, o qual lhes dá um certo interesse e satisfação no tipo de discussões que temos desenvolvido, e que significa investigação dos assuntos que dizem respeito, por exemplo, ao grupo. Mas ambos os estágios são igualmente corretos. Podemos considerar esse assunto por um outro ângulo. É bem possível que encontremos grandes pessoas, homens e mulheres maravilhosos, e que não fiquemos impressionados por eles. Poderemos passar por eles sem reconhecê-los, e assim perder o que eles têm para nos dar. Isso aconteceu na Palestina em relação ao Cristo, 2000 anos atrás. Por quê? Porque nós próprios ainda não somos grandes o bastante para reagir a eles. Algo ainda falta em nós, que nos impede de compreender ou sentir sua especial vibração. Ouvi dizerem, e acho que é verdade, que se Cristo voltasse à Terra e caminhasse entre os homens como fez antes, poderia viver entre nós, dia após dia, e nada notaríamos de diferente. Nele, das outras pessoas boas e desprendidas que conhecemos. Ainda não cultivamos em nós a capacidade de responder ao divino em nosso irmão. Normalmente, só vemos o que é mau e grosseiro e tomamos ciência, principalmente, das falhas de nosso irmão. Ainda somos insensíveis às melhores pessoas. Outro desenvolvimento será que agora poderemos funcionar conscientemente em todos os planos de existência. Agora, funcionamos conscientemente no plano físico. E há algumas pessoas que são capazes de funcionar com igual consciência no plano seguinte, mais sutil, o astral. Palavra que me desgosta, porque não transmite um significado real às nossas mentes. Ou o plano da natureza emocional, que é a mesma coisa, né? No qual um homem está ativo quando fora do corpo físico, nas horas de sono ou logo após a morte. Muito poucos seres humanos podem funcionar no plano mental com a consciência totalmente desperta, e menos ainda funcionam no plano espiritual ou no nível da alma. O objetivo da evolução é que deveríamos funcionar conscientemente, com plena continuidade de percepção nos planos físico, emocional e mental. Essa é a grande realização que um dia será nossa. Saberemos o que fazemos cada hora do dia, e não somente durante as cerca de 14 horas em cada 24. Atualmente não temos noção de onde fica a entidade pensante verdadeira durante as horas de sono. Não sabemos quais são as suas atividades, nem a condição do seu meio ambiente. Algum dia utilizaremos cada minuto das horas do dia. Aqui, a gente falou bastante disso no nosso seminário, né, da morte e a continuidade da consciência. Do quanto é importante que a gente vá treinando a nossa consciência a funcionar mais conscientemente quando a nossa consciência abandona o corpo físico à noite, para ter um maior manejo consciente, tanto do plano astral quanto no plano mental. E aí, o quanto isso tudo vai favorecer
o nosso processo de desenvolvimento evolutivo quando a gente, de fato, passar pelo desencarne. Aqui também me chama muito a atenção algo que ela explicou de um jeito mais simples, mas que no esoterismo é uma premissa do desenvolvimento, que é a capacidade de resposta. O quanto a gente responde a vibrações mais sutis é, de fato, o nosso ponto de desenvolvimento evolutivo. Enquanto a gente está respondendo mais aquilo que é mais rudimentar ou mais grosseiro, significa que a gente está nesse ponto de evolução. Mas o quanto a gente já começa a responder ao mais sutil, e quando eu estou falando do mais sutil, é também de vibrações mais sutis, mas é de ideias mais amplas, é de emoções que são mais voltadas para os sentimentos e não para as emoções mais densas ou mais grosseiras. O quanto a gente responde a uma ideia, o quanto a gente responde a uma qualidade. É, Isso é o que a gente deve perceber. Como está a nossa capacidade de resposta, ao nosso meio ambiente? E aqui ela fala, né? Talvez se o Cristo estiver aqui entre nós, ele vai ter um discurso, vai ter uma qualidade vibratória que não vai nos sensibilizar, não vai nos tocar, porque a gente ainda talvez não esteja pronto. Desculpa, para essa qualidade mais elevada e mais sutil. Tudo bem até aqui? Tudo bem. O outro objetivo da evolução é tríplice, isto é, que tenhamos vontade, amor e energia coordenados, o que por enquanto não acontece. Dispomos agora continuamente de muita energia inteligente, mas é verdadeiramente raro encontrar uma pessoa cuja vida seja animada por um objetivo central constantemente seguido e que seja animada e instigada pelo amor, atuando através dessa atividade inteligente. Aqui, de novo, ela cita os três raios, né? Vontade, primeiro raio, amor, segundo, e atividade inteligente ou energia inteligente, o terceiro raio. Todavia, está chegando o tempo em que teremos expandido nossa consciência a tal ponto que seremos tão ativos interiormente que nos tornaremos radioativos, que é uma das premissas que ela havia falado lá no comecinho da nossa leitura de hoje, né? Veremos então um objetivo definido, um propósito, que será a consequência do amor, e alcançaremos o nosso objetivo pela inteligência. Aqui então, a gente costuma falar, mas acho que não vale a pena, acho que vale a pena a gente retomar. Então, o objetivo aqui tem muito a ver com o propósito, com a meta a ser alcançada. É, e é importante também entender que essa meta, do ponto de vista espiritual, ela é sempre um objetivo amoroso. Ela sempre vai de encontro com algo em relação, por exemplo, ao desenvolvimento, em relação ao aprimoramento. O fundamento é sempre amoroso. E então a gente utilizar a nossa mente, a nossa atividade inteligente para construir os planos, né? Para a gente ponderar, para a gente analisar, para a gente criar estratégias para alcançar esse objetivo. Então a gente precisa, na verdade, dessa integração, né? Integrar a nossa personalidade representada pela mente, pela atividade inteligente, porque aí essa atividade vai, utilizar da melhor forma possível os nossos recursos mentais, emocionais, físicos, sociais, para alcançar esse objetivo que tem por finalidade, por finalidade não, né? Mas que tem como meta, que tem como causa mesmo, né? O desenvolvimento do amor. A atuação amorosa é sempre a força motriz por trás, do próprio propósito e do próprio desenvolvimento. Vamos lá. Todavia, está chegando o tempo em que teremos expandido. Essa parte eu já li, mas eu vou ler de novo. Todavia, está chegando o tempo em que teremos expandido nossa consciência a tal ponto que seremos tão ativos interiormente que nos tornaremos radioativos. Veremos então um objetivo definido, que será a consequência do amor, e alcançaremos nosso objetivo pela inteligência. Isso é tudo o que Deus faz, não é?
Em nossa etapa de desenvolvimento atual, certamente somos inteligentes, mas ainda há muito pouco amor. Podemos amar um pouco as pessoas que nos encontramos ou quem mantemos contato, e alimentar um amor maior por nossa família e amigos mais próximos. Mas não sabemos quase nada do amor grupal. Quando o amor grupal nos for proclamado pelos grandes idealistas da raça, será indubitavelmente verdade que teremos alcançado a etapa onde poderemos reagir a ele ou responder a ele de algum modo e sentiremos que ele é algo que gostaríamos de ver realizado. É bom lembrar que, quanto mais pensarmos em linhas definitivamente altruísticas, melhor construiremos algo de valor muito grande e desenvolveremos vagarosa e laboriosamente os rudimentos de uma consciência real, grupal, o qual ainda está muito distante da maioria de nós. Há vários outros desenvolvimentos com os quais nos poderíamos ocupar durante nosso processo evolutivo, mas que se acham tão à nossa frente que são praticamente inconcebíveis, a não ser que tivéssemos um tipo especial de mente, capaz de algum modo pensar no abstrato. Há a etapa na qual poderemos transcender ao tempo e ao espaço, quando a consciência do grupo, em todas as partes do planeta, por exemplo, for nossa consciência. E quando nos for tão fácil entrar em contato com a consciência de um amigo na Índia, na África ou qualquer outro lugar, como se ele estivesse aqui. A separação e a distância não serão barreiras para o relacionamento. Pode-se ver sintomas disso na habilidade com que algumas pessoas se comunicam telepaticamente ou praticam a psicometria. É interessante gastar algum tempo visualizando esse objetivo distante e imaginando a realização do tempo, visualizando, perdão, do Logos bilhões de anos à frente. Porém, o que é de vital interesse é obter alguma ideia da próxima etapa e compreender o que podemos esperar que aconteça relacionado ao processo evolutivo durante os próximos milhares de anos. Consideremos essa ideia. Há, como sabemos, três linhas gerais de pensamento no mundo: científica, religiosa, filosófica. O que temos nelas? Na linha do pensamento científico, englobamos tudo o que diz respeito à matéria, ao aspecto substância da manifestação. Ela lida com a objetividade e com o que é material, tangível e visto, literalmente, com o que pode ser provado. Já no pensamento, e aí tem a ver com o terceiro raio, se a gente for pensar, tá? No pensamento religioso, temos o que diz respeito à vida dentro da forma, o que lida com a volta do espírito à sua origem, mais tudo o que se tem adquirido pelo uso da forma. Ele se refere ao lado subjetivo da natureza. No pensamento filosófico, temos o que eu poderia chamar de utilização da inteligência pela vida que habita, a fim de que a forma possa ser adaptada adequadamente à necessidade. Então, o segundo aspecto, o aspecto amoroso, o aspecto consciência, deveria, na verdade, hoje muitas vezes não está, mas deveria estar conectado ao aspecto religioso, ou seja, a religião deveria nos conduzir ao desenvolvimento da consciência. A gente vê que, infelizmente, muitas vezes fica muito mais ligada ao aspecto emocional, embora também faça o seu trabalho, uma vez que textos são lidos, como a Bíblia, como os sutras budistas, enfim, o Gita, né? Tantos outros, mas a gente vê que na prática o que deveria ser o papel da religião, infelizmente, não tem sido muito em relação ao desenvolvimento da consciência. Já o pensamento filosófico é mais causal, né? Tem mais a ver com o primeiro raio, com o desenvolvimento da vontade, com a gente ter um propósito para realizar as coisas, né? Percebe como essa trindade está em todos os lugares, né? Estudemos nessa ligação certos desenvolvimentos que poderemos procurar no futuro próximo, lembrando que
tudo que eu disser tem a intenção de ser sugestivo e que eu falo sem qualquer espírito dogmático. É óbvio para a maioria dos pensadores que a ciência, tendo começado o estudo da radioatividade, está no limite da descoberta de qual é a natureza da força que existe dentro do próprio átomo. Importante lembrar que a energia atômica, como a gente conhece hoje, né, que tem usinas, que países inteiros que utilizam energia elétrica a partir da energia atômica, energia não, eletricidade a partir da energia atômica. Então, hoje a gente já vive isso de forma muito avançada, não só na indústria bélica, como eu falei na semana passada, mas principalmente como uma forma de energia. Então, lembrando que esse texto tem mais ou menos 100 anos, né? Então, um pouquinho menos, mas ainda não havíamos descoberto a energia atômica como a gente conhece. É bastante provável que, muito em breve, venhamos a aproveitar a energia da matéria atômica para qualquer propósito imaginável, para aquecimento, iluminação e para tudo que se faz no mundo. E aqui a Bailey está sendo muito visionária, porque não se falava nisso, a não ser quem realmente era do meio científico, né? Aquela força, como alguns de nós já sabem, quase foi descoberta nos Estados Unidos 50 anos atrás por um homem chamado Keely, mas não lhe foi permitido participar isso ao mundo por causa do perigo que a descoberta envolvia. Olha que interessante, eu até anotei esse nome porque eu não conhecia para pesquisar, e ele é muito pouco acreditado na história, né? A gente fala muito do Einstein, muito do Oppenheimer, mas esse homem ele foi muito pouco acreditado e muito provavelmente ele foi a primeira pessoa que começou a lidar com isso e que possibilitou que depois, né, 60, 70 anos mais tarde, os seus estudos se desenvolvessem e a gente pudesse utilizar, claro, de uma forma não tão boa como foi na guerra, mas de uma forma que ajuda muitas pessoas hoje. Os homens ainda são egoístas demais para que lhe seja confiada a distribuição da energia atômica. Olha só que interessante. Aquela descoberta provavelmente será paralela ao desenvolvimento da consciência grupal. Infelizmente, ainda não. Alice Bailey, nesse ponto, foi um pouco otimista. Só quando o homem se tornar radioativo e puder trabalhar e pensar em termos de grupo, será sensato e seguro para ele utilizar a força latente no átomo. Tudo na natureza é muito bem coordenado e nada pode ser descoberto ou utilizado antes da hora certa. Só quando o homem tornar-se desprendido é que essa força tremenda poderá passar às suas mãos. Todavia, admito que a ciência fará tremendo progresso na compreensão da energia atômica. Então, paralelamente à evolução do ser humano, podemos antecipar que o homem dominará o ar. Há uma grande esfera ou plano vibratório no sistema solar, chamado de plano intuitivo, em alguns livros de ocultismo. Na literatura oriental é chamado de plano búdico, e seu símbolo é o ar. Do mesmo modo que o homem está começando a encontrar seu caminho através do desenvolvimento da intuição para aquele plano, agora a ciência está começando a descobrir como dominar o ar. E, à medida que sua intuição se desenvolver e crescer, o seu controle do ar se desenvolverá e crescerá. Outra coisa que podemos esperar, que está sendo reconhecida de algum modo, é o desenvolvimento da habilidade de ver na matéria mais sutil. Em todos os lugares há crianças nascendo que veem mais do que cada um de nós. Refiro-me a algo que se baseia exclusivamente em bases materiais e diz respeito ao olho físico. Refiro-me à visão etérica, que vê na matéria mais fina do plano físico, ou no que é chamado éter. Estudantes e cientistas na Califórnia têm feito um trabalho muito interessante nesse assunto. Dr. Frederick Finch Strong tem trabalhado nessa linha de maneira muito valiosa. Outro nome que vale a pena a gente pesquisar, embora já seja bastante antigo, né, para entender.
no que se baseava a pesquisa dele, ensinando que o olho físico é capaz de ver etericamente e que a visão etérica é a função normal do olho. O que significará o desenvolvimento dessa faculdade? Significará que a ciência terá que reajustar definitivamente seu ponto de vista relativamente aos planos mais sutis. Se certos aspectos e formas de vida que até agora têm sido considerados como imaginários chegarem ao alcance da visão do homem ou da mulher normais nos próximos 100 anos, teremos interrompido, de uma vez por todas, aquele materialismo rançoso que nos tem caracterizado há tanto tempo. E se o que agora é invisível for reconhecido ao longo de qualquer linha especial, que dirá até onde seremos capazes de ir à medida que o tempo passe? Toda a tendência da evolução é para a síntese. À medida que penetramos na matéria, que tendemos à materialização, temos a heterogeneidade. À medida que trabalhamos de volta para o espírito, tenderemos à unidade, de modo que poderemos esperar o aparecimento da unidade também no mundo religioso. Mesmo agora, há um espírito de tolerância muito maior no exterior do que 50 anos atrás. Temos um caminho ainda, né? A gente ainda vivencia muita intolerância religiosa, principalmente no Brasil. Mas a época da grande unidade fundamental que subjaz a todas as religiões está se aproximando rapidamente. E o fato que cada fé é uma parte essencial de um grande todo será reconhecido pelos homens em toda parte. E por esse reconhecimento, teremos a simplificação da religião. Os grandes fatos centrais serão enfatizados e usados, e as pequenas e mesquinhas diferenças de organização e de explicação não serão levadas a sério. Acho que a gente pode terminar aqui, né? Deu o nosso horário e também aqui a gente tem um bastante ponto aí para nossa reflexão, né? A gente vivencia hoje um mundo em que realmente existe um caminho para uma busca por espiritualidade e não por religiosidade. E isso é muito bom, porque a espiritualidade, quem busca a espiritualidade, consegue encontrá-la em diferentes formas de expressão religiosa. E isso é uma coisa muito legal que sempre aconteceu na casinha, né? A casinha tem quase 50 anos, né? Fez 49 anos. E lá o mote principal sempre foi diferentes linhas de pensamento, mas encontrando pontos comuns entre elas. E eu acho que esse é um movimento que ocorre em diversos lugares. Por exemplo, a própria professora Lucilena Galvão, ela fala de diferentes formas de expressão religiosa e cultural, e é uma pessoa, eu citei ela porque ela é uma pessoa que atinge muitas pessoas, e buscando levar as pessoas a entenderem o core dessas religiões, e não as suas diferenças que são culturais. É natural que a forma de expressão é, de uma ideia no Oriente e no Ocidente vão ser diferentes, por conta da cultura ser diferente. Mas se a gente não ficar preso a isso e se aprofundar na ideia que subjaz a essa manifestação cultural, a gente vai ver que o centro, né, o core dessas religiões é muito parecido. Aqui fica para mim também muito claro a importância daquilo que a gente também sempre fala, do desenvolvimento da consciência de grupo, né? Que a Bailey faz essa previsão, né, de que o desenvolvimento da energia atômica deveria estar atrelado ao desenvolvimento da consciência grupal. Me parece que talvez tenha sido permitido pela hierarquia uma mudança nesse sentido por conta da necessidade da guerra. Ainda assim, a gente percebe o quanto, infelizmente, a gente está muito pouco conectado à consciência de grupo, muito pouco conectado à fraternidade, e o quanto é importante a gente bater nessa tecla, porque ela é a próxima etapa do desenvolvimento da consciência humana. A gente, de novo, também percebe na nossa sociedade rudimentos disso, né? De uma busca por sustentabilidade, de uma busca por exemplo, na educação, né? Uma das coisas que a gente mais observa hoje, não só na escola, no trabalho, mas de modo geral, que as famílias estão buscando uma educação de valores. E isso aponta um direcionamento para esse olhar
da qualidade, da fraternidade, da empatia. Então a gente vê muitas coisas boas que são essas que a gente deve se apegar e nutrir. Ao mesmo tempo, a gente vê ainda muita coisa que está distante desse modelo ideal. Mas é isso, né? É um passo de cada vez e vamos seguindo. Como é que vocês estão? O que está presente nesse trecho que a gente leu? Estão tímidos? Para então a nossa gravação.